Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, domingo, dia 9 de abril de 2023, um excelente feriado de Páscoa a todos vocês. Como é tradicional aqui no canal, aos domingos nós fazemos o vídeo de previsões da semana. Então vamos falar nesse vídeo quais são os principais movimentos astrológicos que vão influenciar os acontecimentos ao longo da semana, especialmente focando no trânsito da Lua e outros acontecimentos importantes também da esfera astrológica. Importante salientar que esta semana, embora ela vá ter aspectos um pouco menos tensos do que a semana anterior, ela é uma semana de preparação para a outra, na qual nós teremos como principal evento o eclipse no finalzinho do signo de Áries, que a gente já até antecipou aqui para vocês algumas questões. Então, na próxima semana, nós teremos o eclipse no final de Áries, algumas horas depois o Sol entra em Touro, e no dia seguinte, no dia 21 de abril, nós vamos ter o Mercúrio retrógrado. Então, a próxima semana será uma semana de grandes movimentações. E esta semana aqui agora, ela fica intercalada entre a que passou, que foi bastante difícil, bastante tensa, e essa outra que veio uma mudança aí bastante grande na tônica astrológica. Então a gente está num período de transição. Então entendam esta semana que começa hoje, né? Semana começa no domingo, certo? E vai até o próximo sábado. Esse período aqui é um período de transição de uma energia bastante beligerante, combativa das energias arianas, que vão ter um clímax a partir do eclipse, que vai acontecer no dia 20, porque esse eclipse inclusive vai quadrar Plutão, então vai ser um eclipse arrasa quarteirão. Então a gente vai viver esse período agora, dessa transição. Então eu vou mostrar para vocês o que a Lua vai fazer durante essa semana, e o que ela vai, quais são os aspectos que ela vai ativar nesse período todo. Nessa semana nós temos também a conjunção de Júpiter com o Sol, uma conjunção benéfica, afinal de contas o Sol representa o campo de luz, de criação, da energia criativa, e Júpiter é o grande protetor. Então sempre o encontro desses dois astros que acontece anualmente, ele é um encontro bastante favorável. Então a gente tem aí alguns aspectos importantes nesse sentido nessa semana que nós vamos destacar aqui, mas principalmente a Lua, ela vai ativar os signos de Sagitário, Capricórnio e Aquário. Então esses três signos serão influenciados diretamente pelo trânsito da Lua durante a semana. Então a gente vai entender mais ou menos como que funciona esse processo, observando no mapa aqui todo o caminho da Lua e a conversa que ela vai ter com os planetas. Acompanhe aqui comigo. Neste domingo de Páscoa, a Lua coloca o pé no signo de Sagitário. Sempre é muito bom uma Lua em Sagitário. Uma Lua Sagitário traz entusiasmo, traz um otimismo, traz uma energia bastante positiva, uma energia promissora. O signo de Sagitário sempre é um signo de avanço, de novos horizontes, de novas conquistas. Então, em tese, é uma energia boa. Só que a hora que ela coloca esse pé aí, ela acaba quadrando a energia mais ou menos contrária à energia de Sagitário, que é Saturno. Enquanto o Sagitário ele tem essa energia expansiva, vamos lá, vamos pagar a cervejada para todo mundo, O Saturno é o restritor, O Saturno fala, pera lá, vamos analisar mesmo se tem dinheiro na conta, O Saturno já prega a austeridade, ele já bota o pé no freio das ansiedades do Sagitário aqui, Então, a gente tem essa energia no domingo de uma necessidade de expansão, de crescimento, de avanço e, ao mesmo tempo, um choque com forças mais restritoras por conta de Saturno. Como envolve os dois signos, Sagitário
e peixes que estão relacionados à religião, e por ser um domingo de Páscoa, fica muito focado essa questão. Então pode ser, infelizmente, que mesmo num domingo de Páscoa, nós tenhamos algum dissabor, algum problema envolvendo questões religiosas, líderes religiosos, ou o uso da religião de forma fora daquilo que ela deveria existir, apenas dentro do seu templo e no convívio íntimo da pessoa. Quando a religião escapa do templo e do convívio íntimo para começar a querer ditar normas sociais e reger as leis de um país, começa aí já o problema. Nós temos uma Constituição que pelo menos nos dá um mecanismo para conter esse tipo de coisa, mas existe muita pouca coragem de enfrentar os avanços odiosos da religião dentro da vida pública, né? Então precisava-se ter gente que tivesse um pouco mais de culhão mesmo, né, para enfrentar essa onda principalmente conservadora que quer impor as suas castrações, as suas repressões na sociedade. E a sociedade não tem obrigação nenhuma de seguir aquilo que é gritado dentro dos templos, né? Então as pessoas gostam de gritar nos templos, elas que fiquem gritando dentro dos templos, mas não queiram transformar a sociedade nisso. Então é um bom momento para botar um pé em cima, ainda mais Saturno aqui, trazendo essa restrição, apertar o passo. A questão é, quem é que vai ter coragem de peitar, né, os líderes religiosos, as religiões, e colocar elas no seu devido lugar, para parar de querer influenciar leis, Congresso Nacional e outras coisas mais, né? Então, aqui já começamos o domingo com essa reflexão, e pode ser que algum evento, alguma declaração, alguma coisa partindo do meio religioso venha trazer problemas aí, tá? Então já começa essa questão do domingo de Páscoa aqui. Seguindo, indo para segunda-feira, dia 10 de abril, né, a Lua ainda em Sagitário vai fazer um bom aspecto, porque ela vai fazer um trígono com o próprio regente do signo de Sagitário, que vai estar começando a fazer conjunção aqui com o Sol. Então esse é um aspecto favorável da segunda-feira, né? É uma energia de fluxo, de fluência. Nós poderemos ter aí anúncios importantes de descobertas, de avanços científicos, descobertas arqueológicas, né? Podemos ter alguma coisa relacionada à educação, às universidades em especial, né, aos institutos de pesquisa. Então é uma segunda-feira que pode trazer algumas coisas promissoras em termos de avanço de conhecimento para a humanidade, tá? No dia 11 de abril, aqui nós já começamos a ter um pouco mais de uma sinuca astrológica um pouco mais difícil, tá? Porque a Lua começa, ela vai fazer a quadratura com Netuno, então mais uma vez ela mexe com escândalos, prisões, né? Falcatruas, essas questões todas que são reveladas à luz do dia. Então a terça-feira pode trazer mais dessas questões todas envolvendo criminalidade, envolvendo grupos, quadrilhas, né? Isso pode deixar as pessoas aí um pouco assustadas, temerosas por conta disso. E é o dia em que a Vênus também entra em Gêmeos, começando a fazer o que a gente chama de recepção mútua, né? Porque Vênus vai para o signo de Mercúrio e Mercúrio está no signo de Vênus. Então um está na casa do outro. Então eles começam a trocar figurinhas de uma forma positiva, mesmo não estando formando um aspecto dos grandes, vamos dizer assim, né? Nem conjunção, conjunção não poderia porque estariam em signos diferentes, né? Mas eles não têm um aspecto grande, mas tem uma recepção, ou seja, um dá domicílio para o outro. E a união dessas duas energias, Mercúrio e Vênus, sempre é muito prazerosa, sempre é muito boa para vida prática, para a vida rotineira. Então é um bom momento para as pessoas que querem ter um contato melhor com a natureza, né? Para aqueles que podem fazer isso, né? Numa plena terça-feira, ter esse privilégio, e também de dar uma arrumadinha aí nas contas, no dinheiro. Afinal de contas, Vênus está muito relacionada à economia. E pode ser que venha um anúncio, né? Um anúncio no dia 11, na terça-feira, seja no Brasil ou no mundo, relacionado à questão
monetária, a questão econômica, né? A questão do dinheiro. Podemos ter esse anúncio. Além do que, a Vênus, ao botar o pé aqui em Gêmeos, ela vai fazer trígono com Plutão no comecinho de Aquário. Então também pode ser o dia em que algum milionário aí, né? Porque o Plutão fala dos milionários, ainda mais mexendo com Vênus que tem a ver com dinheiro, né? Pode ser que algum milionário seja manchete aí, né? Ou talvez alguém ascenda na lista de milionários, então dos 10 mais ricos do mundo, alguém que não fazia parte dessa lista venha a fazer, né? Então, esse mundo da plutocracia, dos grandes banqueiros, dos grandes donos de corporações, né? Pode ser que venha alguma situação aí, uma notícia, isso vai estar na ênfase, ou um desses, né? Que são grandes aí, grandes construtores de ideias e de corporações, pode anunciar uma inovação, uma ampliação da sua atividade, né? Poderemos ter alguma coisa nesse sentido. E também é o dia em que Sol e Júpiter que fala da grandiosidade, o Sol da liderança, pode também trazer alguma coisa. Então é um dia muito relacionado a tudo que é grande, tudo que é majestoso, né? Tudo que está no topo do mundo. Isso fala de lideranças econômicas, mas como Júpiter está relacionado à igreja, também fala do líder religioso, né? Então a terça-feira ela tem uma energia complicada por conta da Lua quadrando Netuno, que pode trazer aí revelações estranhas, esquisitas, né? Mas ela tem esses outros movimentos de recepção mútua de Mercúrio e Vênus e do próprio trígono de Vênus com Plutão, né? Com alguma questão no mundo dos ricos, aí no mundo da economia. Indo para o dia 12 de abril, a Lua aqui ela se coloca numa oposição a Marte, né? Ela já começa o dia, já desde a madrugada, né, do dia 12 de abril, ela faz uma oposição a Marte e quadratura com Quirón. Então aqui nós poderemos ter realmente problemas, aqueles corriqueiros do fascismo, né? Do machismo, do uso da arma. Afinal de contas, o que são as armas? Arquetipicamente falando, são as extensões do pênis, né? Então, o homem que se sente emasculado, o homem que se sente castrado, ou o homem que precisa fazer algum evento externo para mostrar que é homem, entre aspas, tá? Que fique bem claro essa expressão, porque tem gente que gosta de não entender aquilo que eu falo e ficar dando estresse, chiliquezinhos aqui, tá? Ele vai substituir essa suposta, essa masculinidade que ele não consegue se sentir validada, né? Seja às vezes por meio da arma, uma faca, um revólver, alguns através do carro. Então, eles usam meios externos para representar a força fálica que eles não veem neles. E eles podem partir para agressão, né? Então, o dia 12, nós temos esse perigo aqui, né? Da violência do falo, né? Essa é e a violência do falo, eu não estou me referindo ao órgão sexual, mas aquilo que é a extensão desse órgão, a faca, a arma, o carro, né? O porrete, o cacetete, ou seja, todas aquelas coisas que são usadas para substituir e usar como poder opressor do masculino, tá? Então, essa é a situação. Então, violência policial, violência militar, tudo isso está relacionado aos emasculados que precisam desses símbolos para tentar fazer validar uma masculinidade que eles sentem castrada, reprimida, mal orientada, mal resolvida. Indo para o dia 13, né, de abril, a Lua, ainda ali no signo de Capricórnio, né, ela se mete numa confusão ali, né, fazendo conjunção com Plutão, começando uma conjunção com Plutão, né, e quadrando Júpiter e o Sol. Então aqui é o aspecto em que essa conjunção Júpiter-Sol traz o seu aspecto sombrio, seu aspecto negativo, né? De lideranças, pessoas que têm posições grandiosas na sociedade e nas religiões, que possam protagonizar ou trazer algum evento aí, alguma situação perigosa, complicada, que mexa com o ideário das pessoas, né?
Poderemos ter também um movimento no sentido de agressão de um estado a outro estado, principalmente no Oriente Médio, né? Agressões religiosas, terrorismo, isso pode acontecer na quinta-feira, dia 13, tá? Por conta desse aspecto. Além do que, é o dia que acontece uma lua minguante, a 23 graus de Capricórnio, e essa região do zodíaco ela está ainda cicatrizando, porque foi aos 22 graus que nós tivemos a conjunção Saturno-Plutão em janeiro de 2020, que trouxe aí a pandemia, né? E depois no grau 24 nós tivemos Júpiter-Plutão em conjunção. Aquele trio capiroto que eu falava em 2020 que estava reunido nessa região, entre 22 e 24 graus de Capricórnio. Então 23 graus está aí bem no meio. Então ele pega essa área que está fragilizada ainda, que está inseminada com aquela energia daquela tripla conjunção de 2020 que trouxe a pandemia. Então pode ser que alguma questão relacionada à pandemia volte a ser notícia. Por ser uma lua minguante, uma lua de términos, tomara, né, que seja alguma decisão relacionada ao encaminhamento do final desse processo pandêmico, baixando o nível de alerta mundial com relação a coronavírus, alguma coisa assim, né? Ou o surgimento de novos tratamentos e vacinas mais eficazes que possam debelar a situação de uma vez por todas. Então pode mexer com isso. Mas como essa área também não envolve só a pandemia, mas toda a reestruturação geopolítica, já que trata do signo de Capricórnio, uma lua minguante aí pode ser que nós tenhamos decisões no sentido de desmantelamento de algumas questões estatais de países no mundo aí. E de leis, inclusive, de organizações supranacionais. Então estamos falando de movimentos geopolíticos importantes. Como vai estar acontecendo muita tensão no Oriente Médio, que já está ocorrendo em função de Israel, né, a questão da faixa de Gaza, o sul do Líbano, que vira e mexe dá problema, não é uma novidade isso, mas essa semana a coisa está meio tensa por lá. Pode ser que nós tenhamos notícias também da questão do Oriente Médio, principalmente no envolvimento a terrorismo, a Estado agressor e tudo mais, né? Indo para sexta-feira, dia 14 de abril, né, a Lua finalmente entra em Aquário, então ela traz uma energia mais elétrica, vamos dizer assim, né? E ela acaba quadrando a conjunção que está havendo entre Mercúrio e Urano, então podemos ter aí problemas técnicos, né? Interrupções de questão, vamos dizer assim, da tecnologia mesmo, internet, essa coisa toda, e problemas nas redes sociais de um modo geral, né? Principalmente porque a Lua vai estar se opondo a Lilith. A Lilith fala dos excluídos e fala também da energia de transgressão às forças opressoras, né? Então nós poderemos ter na internet alguma mobilização na sexta-feira, dia 14 de abril, em relação a movimentos aí que estão fazendo revolução em regiões do mundo com relação ao sistema e tudo mais, né? Então isso tudo está acontecendo. E a Vênus faz quadratura com Saturno nesse dia. E o que acontece essa Vênus quadrando Saturno, né? Poderemos ter medidas econômicas amargas na sexta-feira, ou situações econômicas no mundo que chamem, que tragam preocupação, tá? Terminamos a semana com questões econômicas difíceis e isso pode acontecer aqui no Brasil também, né? E no sábado, a Lua ainda em Aquário faz um sextil com a recente conjunção entre Júpiter e Saturno, um momento também bom, importante, uma oportunidade de abertura de conhecimento, principalmente de mudança de paradigma em alguma área da vida humana, seja na saúde, nas ciências, na política. Poderíamos ter uma novidade interessante no sábado. Bom, esse é o panorama desta semana. Esta semana, além de ter uma lua minguante, a lua está transitando pelos últimos signos do zodíaco. Então, é uma semana de finalizações, é uma semana de transição, então está fechando uma temporada para a próxima semana que se abre já com um eclipse acontecendo,
e com a retrogradação de Mercúrio e a entrada do Sol em Touro. Então, na próxima semana nós vamos ter muito assunto para conversar aqui, nós vamos fazer vídeos referentes, evidentemente, ao eclipse e a tudo mais que vai acontecer, tá? Então, vamos observar o movimento dessa semana, como eu falei para vocês. Lógico, todos os signos acabam recebendo essas influências, mas vai muito da particularidade de cada mapa astral. O que eu falo aqui é uma coisa geral, né? Mas ela pode impactar no seu mapa de um jeito e no mapa da outra pessoa de um outro jeito totalmente diferente. Então você tem que ter o conhecimento do seu mapa, aonde estão principalmente, né, em que casas, em que regiões do seu mapa estão os signos de Sagitário, Capricórnio e Aquário, porque é por ali que a Lua vai passar e ela vai ativar esses aspectos ali. Mas, evidentemente, cada mapa é um mapa, cada dinâmica é dinâmica específica da pessoa, então não dá para você... Esse é um exercício de uma generalização para a gente ter uma ideia do tom, mais ou menos, que vai vigorar durante essa semana. E vamos aguardar como vai ser essa transição, porque a próxima semana promete entrarmos numa outra fase de 2023. Porque a fase que nós vivemos até agora foi pauleira, né, gente? Foi bastante difícil. Vamos ver como que nós vamos reagir à entrada, principalmente dessa energia nova que vem com o eclipse. Nós vamos falar muito desse eclipse ainda aqui no canal. Bom, é isso. Mais uma vez, um bom feriado de Páscoa a todos. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.